Olá, hoje o nosso estúdio recebe duas médicas veterinárias com trajetórias incríveis e complementares. De um lado, a doutora Márcia Maria Augusto Andreasa, que alia a medicina veterinária tradicional a práticas integrativas, como a biorressonância, a hidrogenioterapia e a aromaterapia. Olha que legal! Do outro lado, temos a nossa queridíssima doutora Juliana Barbosa. Ela que começou na clínica e na cirurgia de pequenos animais e logo descobriu uma nova paixão: a assessoria de viagens pet, ajudando famílias a levarem seus companheiros de quatro patas para qualquer lugar do mundo. Será que a medicina integrativa pode antecipar diagnósticos antes mesmo de um exame bioquímico? Como o hidrogênio molecular pode atuar em inflamações nos animais? E quais são os bastidores e desafios de organizar uma viagem internacional com o seu pet? Tudo isso e muito mais você vai descobrir aqui, agora no Podneias. Fica com a gente, porque essa conversa promete abrir novos horizontes no cuidado e no bem-estar dos nossos melhores amigos. Não se esqueçam, é muito importante pra gente a sua inscrição aqui no canal e, não menos importante, o seu comentário e o compartilhamento do nosso conteúdo. Senhoras e senhores, com vocês, com muita honra, muito prazer, muito carinho, doutora Márcia e doutora Juliana. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia. A gente agradece o convite, uma oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho para o pessoal que não conhece, né, que ama o seu pet. E vai ser um dia muito gostoso, a gente hoje aqui batendo papo. Com certeza! E quem temos do seu ladinho? Bom dia, Inês, tudo bem? Muito prazer estar aqui hoje, estou muito feliz, tenho certeza que vai ser bem legal. Legal, doutora Juliana, doutora Márcia. Então vamos iniciar nosso bate-papo descontraído, informal. Vocês bem sabem que eu planejei aqui um roteirozinho, um guia, um mapa aqui para eu não me perder, porque o assunto é novidade para mim, mas assim, nada engessado, o que fluir, o que lembrar. Se vocês quiserem responder com uma contra-pergunta, coisa assim, fiquem à vontade. Belezinha? Beleza. Podemos começar? Sim. Então, Juliana ou Márcia, a pergunta é para vocês. A gente gostaria de ouvir de vocês duas em relação a como começou a paixão de vocês pela medicina veterinária. Quando começou, como? Fala um pouquinho pra gente. Bom, eu sou formada em Educação Física, né? Eu tenho uma outra faculdade. E eu morava em Londrina, no Paraná, onde eu atuava na Prefeitura Municipal. E aí meu marido veio para Araçatuba a trabalho. Resumindo, eu tive que vir atrás dele, porque eu tinha 2 crianças pequenas, né? E aí, chegando aqui, eu não tive mais espaço para minha faculdade, porque eu fazia lá em Londrina, porque eu era concursada. E aí eu cheguei em Araçatuba e comecei a ajudar o meu marido na faculdade onde ele trabalha. E aí começou, na própria faculdade, o curso de medicina veterinária. E eu sempre fui uma pessoa que sempre tive animais com problemas, sempre cuidei, sempre gostei. E aí um belo dia, em abril, a gente já estava em abril, meu marido virou para mim e falou assim: eu te matriculei na faculdade de medicina veterinária. Eu falei: ah, é? Que legal, assim, que maridão legal. Foi um susto, né? Porque eu não esperava, nem tinha intenções de fazer. Aí eu falei: quer saber? Eu vou fazer. E aí, na hora que eu comecei o curso, eu já me apaixonei. Eu falei: é isso que eu quero para minha vida. E foi assim que a gente começou na medicina veterinária. O meu ingresso na medicina veterinária foi dessa forma.
Que fantástico, juntando o útil e agradável. Sim. Caramba. Aí... E ele não gosta muito de pet. Ah, é? Ainda tem essa. Nossa, era pra ser mesmo. Era pra ser. E a doutora Juliana, quando começou tudo isso, Ju? Posso chamá-la de Ju? Claro, vamos com lá. certeza. Eu acho que a minha história é o clichê da medicina veterinária, né? Eu sempre fui uma criança que desde pequena falava, vou ser veterinária, né? Sempre tem aquela criança que gosta muito de bicho desde pequena. E desde pequena nunca tive outra escolha de faculdade, sempre falava que ia ser veterinária, eu fui teimosa e fiz veterinária. Aí, na verdade, eu entrei pensando em mexer com silvestres de início, só que no meio da faculdade, como eu sempre gostei muito de cão e gato, aí eu fui mais para a área de pequenos mesmo. E foi assim. Que bacana, Juliana, consta aqui... Pós-graduação, fala um pouquinho. Então, eu iniciei a pós-graduação em clínica médica e clínica cirúrgica de pequenos, assim que eu tinha acabado de me formar. E aí eu comecei também a atender em domicílio. Só que ainda assim eu sentia que estava faltando alguma coisa. Eu gostava do que eu fazia, sempre bati aqui no microfone. Sempre amei animal, sempre amei mexer com cão e gato. Só que eu sentia que estava faltando alguma coisa que me desse... como que eu posso dizer? Prazer em trabalhar e me motivasse a viver e trabalhar mais por isso. Que bacana, digamos assim, o universo falando... Juliana, vai por esse caminho. Não Juliana... é bem isso. Juliana, você se formou no Uni? No Unisalesiano também, em 2018. Em 2018? Isso. Que bacana. A Márcia também? 2016. 2016? Ah, legal. Inclusive, após, a gente começou a fazer junto. É a mesma turma. Verdade. Bacana. A próxima pergunta pode ser para Márcia, ok? Em relação à medicina integrativa dentro da veterinária, explica um pouquinho o que seria, né? A medicina integrativa e quando surgiu o interesse. Na verdade, assim, eu tenho também a pós de pequenos, né? Certo. Mas, do mesmo jeito que a Ju falou que tinha alguma coisa mais para despertar, para mim também não era bem o meu estilo de vida, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre fui pela natureza, os meus próprios filhos eu criava com homeopatia, então era uma coisa assim que me incomodava um pouco, esse excesso que a gente vê de medicação, de terapias alopáticas nos animais. E aí eu fui procurar uma segunda pós que me falasse um pouco mais sobre isso e eu encontrei a pós de fitoterapia. E foi dentro da fitoterapia, né, que é a minha segunda pós, que eu tive um conhecimento sobre a medicina integrativa. Então, entrou a aromaterapia, entrou reiki, entrou a medicina chinesa, várias terapias. E eu me apaixonei pela aromaterapia, porque a aromaterapia, para pequenos animais, ela tem um resultado muito grande. Se a gente for pensar que os animais, eles têm muitos receptores olfativos, a gente tem 5.000, o cão tem 300.000. Caracas! Então, é muito significativo para eles o cheiro, né, o olfato. Para o humano já é? Já é. Você vê, a gente sente cheiro de fumaça, sente cheiro de perfume, e você imagina eles com 300.000 receptores olfativos, como é que eles sentem, né? Como é que a intensidade da aromaterapia tem para eles. Beleza. Entendeu? Então, eu fui descobrindo, através dessa faculdade, essas terapias. E aí, eu comecei a estudar a aromaterapia. Fiz um curso específico de cães, fiz o de gatos, e agora eu estou fazendo o VET, que é para todos os animais, inclui cavalo, cachorro, gato, passarinho, roedor. Comecei agora, né, nessa nova jornada, dentro da aromaterapia também. Mas assim, os resultados que a gente tem são fantásticos. Que espetáculo. Você vinha falando e eu pensando, para o meu pet, acho que essa aromaterapia não tem como. E eu vou dizer qual o meu pet. Peixes ornamentais. Eu adoro. Depois vou mostrar para vocês ali. E bem interessante esse contato seu. É uma pós de fitoterapia, né? Que é o estudo das plantas. Certo. E a aromaterapia nada mais é do que uma planta, né? A gente extrai
os óleos essenciais, né, que fazem parte da aromaterapia, eles são extraídos de plantas, né, de folhas, de raiz, de flores. Então, é nada mais do que uma fitoterapia, a aromaterapia. Só que é através da vibração, através do aroma, que a gente faz essas terapias. Que bacana. Márcia, você trouxe um aparelhinho que está em cima, que tem algum óleo essencial, Sim, alguma coisa? O que aqui temos eu coloquei o óleo de limão. De limão? É, limão siciliano. Delícia. Que é um óleo revigorante, né? Ele, ao mesmo tempo que ele relaxa, ele revigora. Ele tem inúmeras funções. Essa função tanto para o humano Tanto para o humano como para o pet. Que bacana. Deixa eu falar um pouquinho com a Ju. Olha, ó, Ju, com devido respeito. Doutora Juliana. Doutora Juliana, lá no início da sua carreira, alguma coisa que marcou muito que você poderia compartilhar aqui conosco? No início, lá nos atendimentos domiciliares, você ia até a casa dos tutores, é assim que fala, né? Isso, em relação... sim. Uhum. Eu acho que marcar, acho que teve inúmeros acontecimentos que marcam a gente, né? De formas positivas, negativas, enfim. Mas eu acho que mais a troca que a gente tem com o tutor em domicílio, né? Casos que provavelmente foram difíceis no começo de diagnosticar e depois a gente consegue um tratamento melhor e sucesso no tratamento. No início, quando eu comecei a atender no domicílio, eu atendia com uma parceira e depois eu segui sozinha. Então, também foi um marco importante para mim, né? Começar a seguir com as próprias pernas, né? Mas acredito que as situações, né, acontecimentos foram mais dessa forma, né? Contato com o tutor, a emoção de você conseguir chegar no diagnóstico, conseguir sucesso no tratamento, assim como também experiências negativas, né? Onde a gente não consegue, infelizmente, em domicílio a gente tem muita restrição de estrutura. Então, às vezes, a gente não consegue fazer um atendimento mais completo, tem que encaminhar, né? Enfim. Que fantástico! Isso foi no início da caminhada enquanto médica veterinária da doutora Juliana. Que bacana! Imagino que enriquecedora, né? Enriquecedoras as experiências. Então, outra pergunta para vocês duas. Os maiores desafios no início da profissão. Fala alguma coisinha pra gente, até mesmo para aqueles que estão iniciando agora na área. Fiquem à vontade, os maiores desafios. Olha, eu acho assim, que falando geral da medicina veterinária, tá? Na faculdade a gente vê um pouquinho de cada coisa. A gente vê muita coisa, mas nada muito profundo, né? A faculdade a gente aprende a mexer com grandes, cavalo, boi, são animais, anatomias diferentes entre os pequenos portes, os grandes portes. Então, são doenças diferentes que acometem cada animal. Anatomia, um animal do outro tem as suas particularidades. O felino e o canino já são diferentes, né? Então, isso é muito superficial que a gente aprende na faculdade. A gente tem a parte de vigilância sanitária, de alimentação. Então, quando a gente acaba de se formar, para a gente entrar no mercado de trabalho, vem aquela insegurança, sabe? Nossa, eu vou atender o quê? Né? Eu vou atender cão e gato, eu vou atender cavalo, Eu mesma era para atender cavalo, mas aí a gente vê que não dá, né? A realidade é muito difícil. Então, a gente fica assim, literalmente perdido, né? E fala assim, e agora? Estou formada, e agora? Tenho minha carteira, tenho meu CRMV, mas e aí? Aí a gente já sente essa insegurança para você estar lidando com o animal. E aí você chega no mercado de trabalho, você tem que ou abrir uma clínica ou ir trabalhar volante, né, nas residências, que também não é fácil. Ou você tem que procurar um emprego em alguma clínica, né, e hoje em dia é difícil o pessoal querer pagar o piso do veterinário, porque eu acho que ainda não é uma profissão bem reconhecida. Né? Se quiser acrescentar alguma coisa. Mas basicamente isso que a Márcia falou mesmo. Acho que a gente sai muito cru, né? A gente sai cru da faculdade. Então, a gente tem muita insegurança de como fazer as coisas. Uma coisa também que eu ia citar, a gente não aprende tanto a lidar com o tutor. E a gente aprende a lidar com o tutor, a fazer um atendimento mais humanizado durante a trajetória. No dia a dia, né? Colocando a mão na massa. Exatamente. Então, acho que a maior dificuldade é essa questão. A questão de você sair totalmente insegura, você vai se apoiando em outros colegas, né?
né? Quem faz estágio, eu fiz estágio muito tempo, então quando eu me formei, eu ia pedindo ajuda para quem eu fiz estágio, né? A questão de lidar com o tutor, de você conseguir explicar para ele o que está acontecendo e conseguir passar a segurança, né, do tratamento e tudo mais. E eu acho que uma coisa também que eu acho muito difícil até hoje é que a gente é de tudo um pouco, né? Então, a gente é veterinário, é faxineira, é secretária, é recepcionista... Psicólogo. Então, tem dia que a gente fica meio... dá um twin na cabeça, Poxa né? vida. Então, eu acho que seria isso. E há um pouco da desvalorização, né? A nossa profissão hoje é muito bonita, né? É uma das profissões mais lindas. Importantíssima. É a extensão do ser humano, das famílias, a saúde... posso falar a saúde do pet, a saúde animal. Sim. É o que a gente fala, né? Medicina cuida do homem, a veterinária cuida da humanidade, né? Gostei, fala de novo. A medicina cura o homem e a medicina veterinária cura a humanidade. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E aí eu acho que seria mais isso, né? A veterinária ela não é muito valorizada. Então, a gente, falando português, claro, a gente faz muito e recebe pouco. Então, acredito que tem muito ainda o que melhorar na questão da valorização do profissional. Muito bacana. Doutora Márcia, doutora Juliana, a clínica de vocês trabalham juntas. Fala um pouquinho do trabalho de vocês. A clínica, onde fica? Sim, a clínica chama Le Petit, tá? Le Petit? Isso. Que bonito. Ela fica na Rua Sergipe, bem atrás da Santa Casa, em frente à praça que tem ali. É Sergipe 125. E lá a gente trabalha tanto com a clínica geral, tá? Procedimentos cirúrgicos. A gente tem profissionais que auxiliam a gente, que a gente fala que são serviços terceirizados. Então, a gente tem cardiologia, que atende lá, raio-x, ultrassom, oftalmo, ortopedista. Então, coisas que a gente não faz, né? Que não é da nossa habilidade, a gente traz profissionais para a gente poder ter um trabalho mais complementar, mais completo, né? Então, os profissionais... Por exemplo, a gente vai fazer um diagnóstico de um animal, né? Então, a gente vê lá o histórico de diarreia, por exemplo. A gente não sabe o que pode ser. Então, a gente chama a ultrassonografista, ela vem, ela passa o ultrassom, a gente associa com os exames que a gente colhe, para a gente poder ter um diagnóstico mais assertivo, né? Então, a gente tem esse apoio de vários profissionais lá também. E aí, a gente trabalha com a parte da doutora Juliana, né? Que é a parte de viagens. Vamos chegar lá já. E com a minha parte, que é a parte integrativa. É bem completo. Tem banho e tosa também. Tem a parte de banho e tosa. Centro cirúrgico, tem a parte da lojinha ali na frente. É bem completo. Medicamentos. A doutora Juliana não sabe, mas eu tive o privilégio esses dias, ao convite da doutora Márcia, em conhecer a clínica. Conheci a sua sala linda, divina, maravilhosa. Conheci o espaço físico de vocês e saí lá bastante pensativo, impressionado com várias coisas, detalhes que eu observei ali. Mas a gente vai falar já. Mas já quero registrar. Eu entrei num ambiente ali, eu falei, eu vou sentir cheiro naturalmente de pets, né, de animais, mas não, eu só senti cheiro, sei lá, de peppermint, de lemon, agradável. Acho que se eu ficar com um doentinho, eu posso ser atendido lá por vocês? Com certeza. Um lugar bastante agradável, diferenciado, mas a gente vai falar já das instalações físicas. Em minhas anotações aqui, eu tenho aqui, próximo tópico, medicina veterinária versus a integrativa, né? Qual a diferença da abordagem? Como a clínica de vocês, como chama lá? Le Petit. Le Petit. Como a clínica de vocês une essas áreas, né? Vocês trabalham também com tradicional, sim, integrativa. E a pergunta para a Márcia, você pode explicar melhor agora, mais, de uma maneira mais aprofundada, o que significa medicina integrativa na veterinária? Explica pra gente tudo. Sim, a medicina tradicional, né, que a gente aprende na faculdade, porque a integrativa a gente nem ouve falar na faculdade, né? Verdade? É verdade, a gente tem que correr atrás. A medicina tradicional, ela trata a doença. Então,
são coisas mais objetivas, né? O animal chegou lá com um problema de pata, de pele, a gente vai entrar, dependendo do caso, tem que entrar com banhos terapêuticos, tem que entrar com a parte de antibiótico terapia. Aí seria a parte alopática, né? A parte tradicional, né? A gente vê a doença e passa o tratamento. A parte integrativa, ela vai tentar associar a terapias que auxiliam a parte alopática, perdão. E, por exemplo, que nem a aroma, eu trabalho não só a parte física, mas a gente trabalha a parte energética e a parte emocional. Porque se a gente for analisar, toda doença, ela gera de uma parte emocional. Tá? Quando a gente fica assim, até pra gente humano mesmo, quando a gente fica muito com problemas muito emocionais, pega uma carga muito grande de nervosismo e tal. Psicossomatiza. Aí acabou aquela parte, começa a aparecer as doenças. Tá. O animal é da mesma forma. Né? Então, ele tem a parte física, lógico que tem, né? Às vezes pega uma leishmaniose, que é pela picada do mosquito, uma doença do carrapato, que é a erlíquia, por picada do carrapato. Existem as doenças físicas, tá? Só que se ele tiver com a imunidade ok, essas doenças físicas vão ter um impacto muito menor. Não que a gente não vá tratar, a gente vai tratar, tá? Com a parte alopática, sim. Né? Não adianta eu pegar um animal que está morrendo e querer fazer só a aromaterapia. Não vai resolver. Porque a aromaterapia, por exemplo, é a longo prazo. Então, se a gente somar essas integrativas na alopatia, por isso que a gente fala que é integrativa, você vai integrar. Legal. Tá? Não é uma coisa separada. De repente, você resolve o problema do animal ali, com a parte tradicional, e você continua com a parte integrativa por muito tempo, que é para evitar recidiva, que é para evitar que o animal caia de novo a imunidade. Então, o objetivo, na verdade, da integrativa não é trabalhar sozinha, é trabalhar junto com a parte tradicional. Só que tem alguns casos que a parte tradicional, né, que a alopatia não vai resolver. Problemas emocionais, por exemplo, né, problemas de medo, animal que tem medo de fogos, que tem medo de chuva. Você vai dar um calmante, você vai estar resolvendo ali na hora. Mas o que causou esse medo? Isso daí a gente trabalha com a parte integrativa. Entendeu? Que fantástico. Então, aproveitando, Márcia, fala um pouquinho daquele espaço físico, assim, que transcende lá de vocês, que eu entrei, onde você, acredito que você aplique, né, a aromaterapia. Sim. Que tem uma poltrona linda, que eu queria dormir lá. Como é que é? Lá é a sala de terapia, né, que a gente fala. Então, lá eu faço as sessões de aromaterapia associado com hidrogenoterapia. Associados. Porque a aromaterapia é uma coisa de uso contínuo. Né? A gente não vai usar... O tutor não vai todo dia lá na clínica fazer uma sessão de aromaterapia. Seria ótimo, né? A gente iria adorar. E acho que eles também, né? Mas é complicado porque geralmente as pessoas não dispõem todo dia 1 hora para poder ficar sentado lá recebendo a energia. Mas lá dá pra ficar. Você coloca uma música também? Porque a iluminação, tudo ali é perfeito. Sim, Fala tudo desse espaço. A gente tem uma iluminação com um LED azul, né? Azul. No fundo, que é para literalmente relaxar. A gente coloca... Tem um porquê a cor? Sim, sim. Tá. O azul, a tendência é deixar o ambiente mais relaxante, mais aconchegante para a pessoa. Né? Cromoterapia. E os olhos, né? A gente põe o óleo de acordo com a necessidade da pessoa. Então, antes de eu colocar a pessoa lá, eu vou buscar perceber o que está acontecendo com ela. E a gente não pode esquecer que o animal, ele é um reflexo do dono. Caramba! Então, tudo que o dono tem, o animal vai puxar. Porque, assim, o humano, ele tem energia de humano. O animal tem energia de animal. Quando o animal e o humano ficam muito perto, as energias se fundem. Porque antigamente o cachorro ficava lá no quintal. Certo. Não tinha essa proximidade. Hoje não. Hoje o dono e o animal, eles se fundem. E aí o animal capta todas as energias do dono. Então, se o dono é ansioso, o pet é ansioso. Sempre tem um fundinho ali. E nessa sala, o que eu faço? Eu trabalho junto tanto o tutor
como o animal. Eu utilizo o hidrogênio. A hidrogenioterapia, ela é mais um tratamento preventivo, também curativo, porque ela é anti-inflamatória e antioxidante. Tá? Até é o aparelho... Mostra pra gente. Na verdade, essa daqui é só uma garrafinha. Tá. De não vou mostrar a marca. Tô vendo uma luzinha, luzes acesas. Pagando, né? Porque tem várias marcas no mercado, tá? Bacana. Então, essa garrafinha aqui, ela tá liberando, ela tá transformando uma água comum numa água hidrogenada. E o hidrogênio molecular, ele tem o poder antioxidante e o poder anti-inflamatório. Então, quando a gente toma essa água aqui, a gente está limpando o nosso organismo, na verdade. Porque até a água que a gente bebe, ela vai oxidando o nosso corpo. E o hidrogênio molecular, ele antioxida, ele é antioxidante. Ele muda o pH da água Ele também, muda o pH da da água. Deixa Ele deixa mais alcalina, exatamente. Nossa, essa água que eu tô servindo para vocês aí, eles não são nossos patrocinadores. Nosso pH dela é 5. Que você me diz isso? Não é horrível? Deixa eu ver se tá aparecendo. Não tá aparecendo. Pode falar. Não, na verdade, assim, o pH, quanto menor, pior. Entendi. Tá? Por exemplo, a gente eu fui num rapaz que mexe só com água hidrogenada. E ele faz lá os experimentos pra gente, e ele fez o experimento da Coca-Cola. Gente, é um horror. É hiperácido, né? É muito ácido, muito ácido. Mas aí, voltando à terapia... Sim, a sala mágica. A sala mágica. Meu a gente tem Deus. um aparelho de hidrogênio, não é esse pequenininho, tá? Esse aqui só hidrogeniza a água. Legal. Aquele que eu tenho lá, a gente faz a terapia por inalação. Então, a gente coloca a sonda, né? Você não sente nada, porque o hidrogênio é uma molécula muito leve. Sonda no PET ou no tutor? Nos dois? Nos dois. Olha. Porque a primeiro momento, você vê que o hidrogênio começa a fazer efeito quando você vê o PET relaxar. Ele relaxa, ele ajuda a relaxar. Então, geralmente, a gente põe o tutor na poltrona e o PET fica na almofadinha ali. Aí, a hora que você entra na sala, tá o PET na almofada e o tutor na poltrona. Aliás, o PET na poltrona e o tutor na almofada. É muito engraçado. Geralmente acontece isso. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Juliana. Opinião pessoal. Como você enxerga essa união da tradicional com a integrativa dentro da clínica de vocês? Seu ponto de vista, doutora? Eu acho muito importante, muito importante. Igual a Márcia falou, a terapia integrativa, né? Todas essas terapias que ela mexe, ela auxilia no emocional do animal, na toda a energia e tudo mais. E pra mim, hoje, na minha área, também ajuda muito, porque como eu faço o transporte, às vezes a gente trata o animal antes, ansiedade e tudo mais. Que fantástico. Trabalha com os olhos pra fazer adaptação pra ele chegar no destino final e não tá aquele pico de estresse gigantesco, ansiedade, né? Então, ajuda muito. Eu acredito Se adapta bem lá também. Se adapta bem lá. Então, assim, acho que para todas as... Falando da minha parte da dela, eu acho que veio realmente para complementar o que já era bom. Então, veio para complementar mais ainda e ajudar nos tratamentos. Tanto dos meus pacientes quanto dos dela. Que fantástico. Eu já havia, assim, conversado com várias pessoas. Essas pessoas falavam muito bem do trabalho de vocês. Grava com elas, né? Legal. Até que um dia deu coragem, vou visitar. Vou visitar? Não, a Márcia falou, vem aqui, vem ver com os seus próprios olhos. Gente, fantástico. Eu queria fazer mais uma perguntinha em relação à sala mágica, né? Aquela sala maravilhosa. Eu vi ali inúmeros, sei lá, dezenas de frascos de óleo essencial. Aquilo lá, o que é? Você comercializa ou para o uso ali? Como é que... É para o uso lá. É? Sim. É porque, assim, quando eu manipulo os óleos também, tá? Porque a gente usa no difusor. Quando a gente usa óleo no difusor, até trouxe 2 difusores. Um que a gente fala que é ultrassônico, que é para você utilizar óleo, e um que você usa essência, tá? São coisas diferentes. A gente não pode usar... O difusor é uma coisa? Tudo é difusor. Tudo difusor. Tudo é difusor. Só que existem o difusor ultrassônico. Ultrassônico? Tá. E o difusor... Tem aqueles que você põe na parede de cerâmica e os que tem o feltro. Os que têm o feltro ou os que põem na parede, eles não podem colocar óleo essencial.
só a essência. Vixe, estou fazendo errado há anos. Porque o óleo essencial, se você colocar num que tem o feltrinho, ó, ele gruda no feltro. E aí ele não tem poder terapêutico. Só vai ficar um cheirinho. Tá? Ele não vai evaporar. E o da tomada, ele acaba queimando. Ele também não evapora. Fica uma melequinha na tomada lá, se a gente usar óleo essencial. Então, você tem que utilizar o ultrassônico que não tem filtro. Porque aí ele vai... o óleo ele vai evaporar juntamente com a água. Entendeu? E aí, o que eu ia falar para você em relação aos óleos que você viu lá na sala, existem vários porquê. Para cada um tem um objetivo, né? A gente trata, como eu te falei, a gente trata tanto a parte física, como a parte energética, como a parte emocional. Então, eu preciso mesclar os óleos de acordo com a necessidade de cada animal, de cada família, porque a gente não trata só o animal. A gente trata a família multiespécie. Né, que é formada pelos membros da família humanos e pelos membros pets, né? Que tem gente que tem gato, cachorro, filho. O pet hoje em dia é o filho. Tem pessoas que optam por não ter filho humano, né? Por ter filho pet. Então, eles acabam sendo membro da família. Então, a gente não adianta tratar. Olha, Kiara. Tá bom, Kiara. Ela tá doida para participar, mas por favor. A gente não trata só o pet, a gente tem que tratar a família toda. E a gente consegue tratar a família toda se a gente utilizar o difusor. Mas aí o tutor fala, a gente não quer investir nisso agora. Aí eu faço uma manipulação de acordo com a idade, de acordo com a espécie, de acordo com o peso. Aí eu tenho que diluir os óleos que você viu lá, cada um. Você trabalha com várias marcas? Não. Não, só trabalho com uma. Com o doTERRA você trabalha. Sim. É o que tem de melhor. Porque, na verdade... Mas vi um monte, tem muitos. Tem bastante. Pode ver que cada um é diferente, com objetivos diferentes. Sim. É porque, assim, esses dias eu estava estudando sobre os métodos de extração e a qualidade de pureza. Então, a doTERRA, até permitir falar a marca... É uma multinacional, né? E ela tem o selo de pureza. E como o óleo não é só cheiro, o óleo também é energia, né? A gente fala, ele é vibração. Então, se a gente pegar um óleo que vem lá da Arábia Saudita, não é o mesmo óleo que a gente usa aqui. Porque a planta que nasceu lá, da onde ela é extraída, ela tem o solo de lá, ela tem o clima de lá. Então, a vibração... energia. Exatamente, a vibração daquele lugar. Por isso que se a gente pegar a planta de lá e trouxer para o Brasil e plantar no Brasil, ok, a gente vai ter uma planta com o mesmo, talvez até o mesmo cheiro, mas não a mesma vibração. E o tratamento, 30% é cheiro, 70% é vibração. Que aí é o que eu vou falar depois sobre a parte da vibração. 30% somente é o cheiro? 30% é o cheiro. 70% é vibração. E aí eu manipulo de acordo com a necessidade do animal. Para estar utilizando no pelo, se for emocional, a gente utiliza no pelo. Se for físico, a gente passa onde tiver que passar. Entendeu? Então, são coisas diferentes. Bacana. Márcia, continuando aqui, já vamos falar diretamente com a Juliana aqui também. Nossa, uma área fantástica que eu não sabia que existia profissionais especializados. Mas, enfim, já a gente chega aí, Ju. Tá. Ô, Márcia, em relação aos tutores, eles aceitam normalmente esses métodos alternativos? Eles têm relutância? Como que essa relação? É assim, quando nada mais resolve... Eles procuram a aromaterapia, né? O ideal seria prevenir, né? Na verdade, assim, eu não estou tendo muita resistência dos tutores que me procuram para essa área, porque eles já chegam para isso, entendeu? Não é fácil eu chegar para um tutor com um problema que vai lá para a clínica tradicional e puxar para a aromaterapia, não é fácil, tá? Eles são bem relutantes. Mas o tutor que já vem com a mente... de medicina integrativa, aí é muito mais fácil. Só que também não é fácil eu introduzir o tratamento que eu gostaria, por causa de custos, né? Então, a gente sempre vai... A maioria das vezes só vai aquele óleo lá já pela tem segunda um opção. valor, né? Sim. A gente entende que não é fácil você investir numa coisa... Na verdade, é desconhecida, né? Que você fala assim, não é fácil investir na doença, no tratamento da doença. Exatamente. Mas se você falar pro tutor assim, compra um antibiótico que custa R$120, ele vai e compra. Se você falar, compra um óleo que custa R$120, ele fala...
faz sabe? esse tratamento aqui para evitar que o animal fique doente. Aí talvez tenha um pouquinho de relutância dentro da nossa cultura. Exato, e assim, o tratamento de aroma, ele é a longo prazo. Então, ele exige uma dedicação do tutor. Você vai ter que pôr todo dia, você vai ter que passar 2, 3 vezes por dia. Passa ali 1 semana, 2 semanas, aí melhorou, aí já desiste. Só que não, né? Aí volta. Então, é um pouquinho complicado nesse sentido, sim. Não vou falar para você que é fácil, não. Mas é uma questão de conscientização, cada vez mais sim, e sim. mais. Na hora que eles começam informação. Começam a ver o resultado, aí já começa a investir mais. É sempre concomitante a hidrogenioterapia com aroma ou depende? Não, são coisas diferentes. O hidrogênio a gente pode usar também como prevenção, porque como ele é um antioxidante, o que é um antioxidante? A gente naturalmente já tem o processo oxidativo de envelhecimento, né? O nosso envelhecimento chama estresse oxidativo. Eu tô bem oxidado, hein? Doutora. Então, assim, é o natural da gente, o processo de envelhecer. Alimento que a gente come processado vai oxidando cada vez o nosso corpo, vai inflamando o nosso corpo, né? As nutricionistas hoje em dia estão mexendo muito com isso. Vamos desinflamar o corpo. O emagrecer não é emagrecer, perder peso, é desinflamar o corpo. Então, o hidrogênio molecular, ele faz esse papel. Ele desinflama. Então, ele desinflamando, ele prepara o organismo para estar recebendo outras terapias, como no caso da quimioterapia. Quando a gente faz hidrogênio, a gente faz antes da químio, desinflama o animal, prepara o animal para receber a químio, ele recebe a quimioterapia. Pós-quimioterapia, a gente faz novamente hidrogênio para tirar os resíduos da químio. Então, o que o hidrogênio molecular faz é desinflamar o corpo. E como todas as doenças são de origem inflamatória, a gente pode usar ele para qualquer tipo de doença. Ele pode ser feito inalado. Eu costumo utilizar muito no soro, tá? A gente hidrogeniza o soro e faz intravenoso no animal. Ajuda muito para animal que tem problema renal. Intestino dá pra gente fazer. Oftalmo tem um óculos próprio, só que o óculos é de humano, eu ainda não consegui adaptar para animal. Para inflamações em olho e ouvido também. Então dá para fazer tanto a parte tópica, como a parte inalada, como a parte na água, né? Bacana, muito interessante. Eu vou mudar um pouquinho aqui a minha colinha, vou mudar a ordem, depois a gente volta falando sobre a biorressonância, mas eu quero falar agora com a doutora Juliana. Ju, a sua jornada, que a gente falou no comecinho, da clínica à assessoria em viagens PET. Eu tenho algumas anotações aqui. A viagem da doutora Juliana em 2021, transportes de PET para o exterior, o mercado da assessoria de viagens PET. E a pergunta é como foi a primeira experiência de levar um PET para a Europa. Meu Deus! E o que mudou na sua visão profissional em relação a isso? Bom, na verdade não foi essa primeira viagem não foi profissional. Eu ia fazer uma viagem para um mochilão na Europa e eu tinha uma amiga que morava lá e a cachorrinha dela ficou. E ela não conseguiu levar porque antes da gente levar o animal pra fora, tem todo um processo, uma burocracia, quarentena. Vai explicar pra gente, né? Vou explicar, com certeza. E aí ela falou assim, Ju, já que você vai vir pra cá, você podia trazer a minha cachorra. Eu não consegui trazer porque tem que fazer isso, isso, isso. Eu já tinha um conhecimento muito mínimo da área, né? Eu sabia que tinha todos os processos, mas eu não tinha me aprofundado. Isso foi em 21, não? 2021, 2022, já estava formada. Já era formada. Tava atuando na clínica cirúrgica de pequenos. E aí eu falei, bom, por que não? A gente já tá indo, né? Eu levo sim. E aí foi quando eu comecei a ter esse primeiro contato e começou a burocracia. Eu falei, nossa, cara, é bem difícil, né? Bem demorado. E eu e ela fazendo junto, né? Ela não é veterinária, ela tava na Irlanda e eu tava aqui. E a gente fazendo junto e tudo mais, e aí deu certo, conseguimos as documentações e eu levei ela pra Irlanda. E aí todo esse processo, essa burocracia, essa experiência, né, de levar o animal até lá, me deu um estalo na cabeça. Falei, cara, eu amo viajar.
Eu amo viajar e eu amo animais de pequeno porte. Falei, por que eu não junto essas duas coisas? Eu já seguia Instagrams que trabalhavam com isso. E aí foi quando me surgiu realmente a paixão de trabalhar nessa área, né? De viagem. E aí foi quando eu comecei a realmente estudar, me aprofundar, buscar conhecimento. Não existe um curso, uma especialização de fato nessa área, porque é tudo muito novo. Só que eu falei, eu vou usar o que eu tenho, né? Estudar com o que eu tenho de material e vou começar a trabalhar com isso. E quando eu comecei a trabalhar, eu falei, nossa, eu acho que eu não vou conseguir mexer só com isso. Araçatuba, né? Araçatuba é muito pequeno, ninguém vai conhecer. Só que foi indo e fui virando referência aqui, veterinários começaram a me indicar, eu falei, caramba, eu acho que realmente vai dar certo. Vai dar certo, e tá dando certo, graças a Deus até hoje, mas foi nesse exato momento, a hora que eu levei, que eu mexi, de fato, que eu fiz todo o processo, então eu fiz tudo a parte toda, então eu fiz o processo burocrático, o processo veterinário e o holder, que a gente fala, que é o acompanhamento do pet na cabine, até lá. E aí, a hora que eu tava lá, a hora que eu voltei, eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. Aí foi isso. Caramba, como as coisas acontecem na sua vida. E nem foi, né, profissional, não foi nada, a pessoa me contratou. Foi um favor pra uma amiga e foi aí que eu... Inclusive, obrigada, Modinha, não sei se ela vai ver, foi a partir da Sophie. Pode usar a câmera de vocês. Obrigada, Modinha. Foi a partir da Sophie que eu me apaixonei pela área de assessoria de viagem. Qual é o nome da pet? Sophie. Sophie. Uma shih tzu desse tamanhozinho. Fofinha de tudo. Que lindinha, que lindinha. Então agora, atenção, antes da pergunta, então estamos falando de duas profissionais que atuam na clínica veterinária Le Petit, que fica em Araçatuba, muito próximo à Santa Casa de Misericórdia da nossa cidade. Exato. É na rua Sergipe 125. Sergipe 125. Tá, então lá temos essas duas profissionais fantásticas, maravilhosas, principalmente enquanto pessoas. E estamos falando agora sobre, em relação à especialidade, assim, incrível, fantástica, uma referência que é a especialidade da Ju, que é o transporte de animais. Viagem pet, né, no geral. Viagem assessoria, holder, que é o acompanhamento do pet na cabine. É isso. Então vamos para a pergunta valendo R$1 milhão. As principais exigências para viajar com animais para fora do Brasil. Fala tudo pra gente. Cada país tem uma exigência diferente, mas eu vou falar no geral que a maioria é dessa forma. Então, primeiro de tudo, o passo zero que a gente fala é a implantação do microchip. Então, a gente coloca o microchip no animal, aqui no dorso. Esse microchip é um dispositivo que armazena as informações do pet. Ele não funciona como GPS, mas ele armazena as informações. Por exemplo, nome, espécie, idade, nome do tutor, onde mora e tudo mais. Então, a gente implanta esse microchip, ele possui um número, é como se fosse o número de identidade do pet. Professora, a gente quem? É na própria clínica que é implantado? Sim, na própria clínica, no consultório. E aí a gente coloca, né, no dorso do animal esse microchip e o número dele é como se fosse a identificação do animal, como se fosse o CPF dele. Então, ele é o número do microchip dele, é o número que está representando o animal. E a gente coloca todas as informações num site, né? Registra e coloca todas as informações do pet. São centralizadas em um site só, no Brasil inteiro. Os animais... É chipado que fala? Chipado, sim. Microchipados. As informações, elas são... O banco de dados é único? Isso, um banco de dados. Não existe somente um. Existem várias marcas hoje, mas eu trabalho com a Datamars, eu gosto muito. Qual que é o nome? Datamars. Datamars. Petlink, enfim, tem dois nomes. E aí a gente registra esse animal. Depois do microchip, a gente faz a vacinação antirrábica, que para a maioria de todos do mundo é obrigatório, porque é uma doença fatal. Então, se o animal ou a gente pega, não tem tratamento, é uma zoonose. Então, a maioria dos países é obrigatório a vacinação antirrábica. E depois de 30 dias da vacinação antirrábica, a gente faz um exame que chama sorologia da raiva. Então, para a gente ver se realmente o animal criou anticorpos contra a raiva. E aí, a partir da data da sorologia, aí vai depender muito do país. A maioria dos países pedem 3 meses de quarentena. Ou seja, o animal ele não pode sair do Brasil. Essa quarentena nada mais não pode viajar. Mas vida normal aqui em Araçatuba, no Brasil, enfim. Vida normal. Só que tem que esperar 3 meses para viajar.
E aí, a partir, deu esses 3 meses, esses 90 dias, aí que a gente começa a parte de burocracia. Então, a gente pede o certificado veterinário internacional, que a gente pede, a maioria dos países também a gente consegue pedir online, demora aí de 48 a 72 horas para sair. Alguns outros países a gente tem que pedir ele pessoalmente, no Vigiagro. Então, o Vigiagro é um órgão responsável pela entrada e saída de animais aqui no Brasil. A gente tem vários Vigiagros no Brasil. Outros países também pedem o import permit, que é quando a gente tem que pedir permissão para outro país para entrar com esse animal. Enfim, então a maioria é dessa forma, e existem algumas particularidades de cada país. Um pouco assim, complexo burocrático. Bem complexo. Então a clínica Le Petit Isso. de Araçatuba, tô inventando, de Araçatuba, com a doutora Juliana, vocês trabalham aí com esses protocolos. Sim. E no dia a dia, facilitando. Exato. E eu faço tudo, toda parte. A única coisa, assim, que se o tutor já vai levar o animal, a única coisa que eu não faço é a compra da passagem, né? Mas eu tenho agência, que é a minha parceira, que faz a compra da passagem já com o pet. Também tenho parceria com uma advogada animalista, caso eu precise de entrar com uma ação judicial para o animal ir na cabine. Então, toda essa parte eu faço tudo, só entrego o documento para a pessoa e a pessoa vai embarcar. Pode falar o nome da doutora, advogada, parceira? Chama doutora Catarina. Ela não é daqui, ela é de São Paulo. De São Paulo. Mas ela consegue fazer os processos, tudo de lá também. E também consegue fazer uma entrevista à distância online com a gente, se precisar. Com certeza. Que Consegue, fantástico. sim. Com certeza. Doutora Juliana, viagens internacionais, estamos falando. Sim. E dentro do Brasil, tem exigências? Assim, tem também? Tem também. Não é tão difícil quanto uma viagem internacional. Mas o animal, ele tem que estar vacinado, né? Principalmente a antirrábica, ela é obrigatória, né? No mundo inteiro, a antirrábica é obrigatória. Se conseguir fazer a polivalente, que a gente fala, né? V7, V8, V10 também, importantíssimo, porque aqui no Brasil a gente tem surtos, né? De vírus, sinomose, parvovirose, então não é obrigatório, mas é muito importante. E essa vacinação, na maioria das... É que depende muito da empresa aérea. Mas na maioria das vezes, eles pedem para que seja vacinado de 30 a 60 dias antes do embarque, pelo menos. E aí, no dia que for embarcar, também tem que ter um atestado de saúde, comprovando que o animal é vacinado e que está apto para viajar. Tem as histórias das caixas de transporte, né? Tem, as bolsas de transporte também tem que ser uma bolsa específica, né, de acordo... Cada empresa aérea tem uma medida certinho e tem as suas exigências, né, de acordo à abertura. Às vezes tem empresas que pedem para que tenha uma haste de metal lateral na bolsa. Então, cada companhia aérea pede também um tamanho de bolsa específico. Que bacana. E o peso também. Que bacana. Então, para garantir a viagem dentro da legalidade e da saúde do seu pet, assim, Sim. é bem interessante buscar as informações corretas. Com certeza. Doutora Juliana, a outra pergunta aqui, que está anotadinha aqui, erros, não sei se dá para elencar, os erros mais comuns cometidos por tutores que querem viajar e organizar suas viagens por conta própria. Onde o pessoal, a galera, mais falha? Olha, eu acho que o campeão é comprar passagem, por exemplo, vamos supor, a gente tá agora em setembro, a pessoa comprar passagem para dezembro e chegar para mim e falar, já comprei, eu quero ir em dezembro. Sim. Eu acho que é o campeão, a pessoa compra passagem achando que é só pegar um atestado, alguma coisa, e vir me avisar de última hora, eu quero ir tal dia, já comprei, o que tem que fazer? E aí, muitas vezes, a pessoa tem que trocar passagem ou tem que cancelar a viagem, porque se a gente não segue certinho, não embarca, né? Se não conseguir pedir o CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional. Então, eu acho que o campeão é isso. A pessoa chega, ou de última hora, fala, vou viajar mês que vem, o que eu tenho que fazer? Aí eu falo, não vai, ou você vai sozinho. Eu acho que esse é o campeão. E aí, algumas outras questões também que são menos frequentes é comprar a bolsa errada. Já vi a pessoa comprar a bolsa de transporte errada. Querer levar um animal que não cabe na bolsa, dentro na parte de cima da cabine. Como assim? Gente, tem várias situações. Mas eu acho que a campeã mesmo, agora, assim, trabalhando com isso, é essa questão do tempo. Então, o tempo, ele é essencial para a gente conseguir fazer uma viagem acontecer de fato. Mas muitas vezes vem tutor, ou às vezes me liga, o tutor desesperado, olha, me passaram o seu número para você resolver para mim, eu tenho uma viagem mês que vem. Eu falo, meu Deus. Meu Deus. Mas eu acho que o campeão é esse mesmo.
Então, já que você falou, passam seu número para me ajudar na edição, vamos já deixar aqui o telefone de contato Perfeito. da clínica, da doutora. Então, por favor, fala olhando nos meus olhos, depois olhando nos olhos do seu... Da câmera. O meu número de contato da parte de viagem é 18 98106 7776. Bacana. 18 98106 7776. Que bacana. E o telefone da Márcia? O meu da clínica é DDD 18 99725 1718. Que tudo. Gente, fantástico esse tema, viu? Essa Diferente, especialidade aí da doutora Juliana é muito interessante. Então, quero viajar com o meu pet. Mundo das ideias, da pretensão. Próximo passo, não é comprar passagem, não. Não. É buscar informações, Isso. de Primeiro preferência... de tudo, o microchip. Nossa. É o passo zero. E a doutora Juliana está aí à disposição Com certeza. para estar Com certeza. orientando. Não deixem de pedir informação, porque qualquer coisinha pode negar a viagem. Vai tomar prejuízo e até eventualmente Não talvez ir. não ir. Não Ou causar algum dano assim à saúde do animal, né? Uma viagem mais inadequada. Sim, Que bacana. A Márcia estava falando, também é legal uma aromaterapia, alguma terapia antes das viagens. Porque, na verdade, como é um processo longo, né? E você pensa, principalmente para um gato, porque o gato ele é muito sistemático. O gato já é estressado de natureza, Então, né? a gente faz o quê? A gente faz um trabalho em casa para ele acostumar com o cheiro, para ele se sentir à vontade. Durante a viagem, a doutora Juliana utiliza o cheirinho, né, no animal ou na bolsa de transporte. E na hora que ele chega no destino, o tutor também vai utilizar o mesmo óleo no ambiente novo, para ele se sentir sempre no mesmo ambiente. Associar o bem-estar do ambiente antigo, associar o bem-estar durante a viagem e associar o bem-estar no novo ambiente. Gente, quanta inteligência, quanta ciência. Não, assim, porque a gente, infelizmente, nossa cultura, né, tá cada vez mais vivendo nos achismos da vida, que o fulano, o vizinho, a dona Maria falou. Gente, Chat GPT. Eu queria voltar com a doutora Márcia, para ela falar um pouquinho sobre... Podemos continuar? Sim. É assim, depois você fala que óleo que tem ali, aqui no... Como é que é? No difusor. Difusor... Ultrassônico. Sim. Porque aqui eu tô numa liberdade, numa fluidez, aqui, numa alegria. Eu acho que esse negócio é bom mesmo. Eu vou colocar sempre aqui, para a gente fazer longas entrevistas. Mas, Márcia, vamos falar um pouquinho da biorressonância. O que é isso? Certo. Você trabalha com isso? Eu trabalho com isso. A biorressonância, na verdade, ela é muito utilizada em humanos, em humano gente, tá? Tá. Os médicos, geralmente médicos homeopatas, nutricionistas, eles utilizam a biorressonância. O que a biorressonância faz, na verdade? É um aparelho que ela analisa a vibração dos órgãos das pessoas, né? Então, por exemplo, eu até trouxe o aparelhinho. Pode mostrar, pega aí, fazendo favor. Parece que é um brinquedo, mas não é, tá? O de humano, ele é um pouquinho diferente, tá? Mas o de pet, ele é assim. Um aparelhinho pequenininho. Dá pra ver daí? Você pode virar pra câmera. Aí fica legal. A hora que você quiser. Ô, Ju, ajuda a gente, Ju. Não, tô ajudando. Esse aqui... Que bonitinho, parece um videogame. Parece um brinquedinho. Pet Scanner. A gente liga, tá? Acopla certinho todos os fios. E essa parte aqui, a gente coloca no pet. Petzinho. Tá? Tem os eletrodos aqui, como se fosse fazer um ultrassom. A gente coloca no pet, tá? Fecha. Ajudar a Ju. E aí, no computador, a gente faz o processo todo. Ele faz a leitura. Então, ele vai ler órgão por órgão. Respiratório, digestório, imunológico. Ele analisa vitaminas e minerais, tá? E aí, ele analisa o quê? A vibração de cada órgão. Por exemplo, o coração tem um órgão. Ele vai ver se a vibração do órgão do PET está de acordo com a vibração padrão,
que igual o exame bioquímico que a gente faz, existe os valores de referência e existe o valor que o animal tá. Se o valor que o animal tá diferente do valor de referência, quer dizer que já tem algum probleminha ali. Na biorressonância é a mesma coisa. Se a frequência do órgão está diferente do valor de referência, ele vai mostrar para mim que a gente já tem uma alteração, que a vibração do animal já não está ok. E o que é essa vibração, na verdade? Pensa que você está escutando rádio e tá bonitinho ali o som, tá escutando a música Sintonia, direitinho. a frequência. Isso, tá bonitinho. Aí você entra num túnel, fica shhh, Tá. ele sai da frequência, ele sai da vibração. E é assim que funcionam os órgãos. Então, quando o órgão ele está em outra vibração, ele quer dizer que algum probleminha tem ali. E ele antecede o exame bioquímico, porque o exame bioquímico ele mostra quando já está algum problema mais físico. O bioquímico, não. Ele pega... A ressonância, não. Ela pega antes do bioquímico, tá? Que a gente fala que é a biofísica, na verdade. Então, se você vê, de repente, uma vibração que não está de acordo com o valor de referência, você já tem que ligar o sinalzinho de alerta. Aí eu peço um bioquímico. Entendeu? Então, ele vai me ajudar no diagnóstico. Eu até teve um caso interessante que eu passei num cachorrinho e deu uma deficiência, não lembro de qual vitamina. E aí eu fui ler essa deficiência, o que causava. E aí estava escrito lá, né? Animal tem hábitos de ingestão estranha, come coisas esquisitas, tipo terra. Na hora que eu falei isso para a proprietária, ela falou assim, gente, ele não sai do vaso de terra. Aí eu falei, bom, então vamos tratar, vamos suplementar com essa vitamina. E aí resolveu o problema. Então, assim, ele abre caminhos, né? Eu não vou falar para você que ele vai me dar o diagnóstico, não. Ele vai me dar que tem alguma alteração ali na frequência. E através dessa alteração que a gente vai buscar a patologia que o animal tem. Né? Ou então, às vezes, ele me dá um alerta. Ó, já começa a trabalhar já para não desenvolver a patologia. Então, a gente já trabalha ali. Que fantástico. É muito Ô, legal. Márcia, quando a gente fala da biorressonância, Sim. a gente está falando da integrativa ou não? Está dentro da área da tradicional? Integrativa. Da integrativa. Na verdade, eu não posso nem falar para você que porque não é tratamento, né? É diagnóstico. Diagnóstico. Então, como a gente fala que não é uma coisa comum, né? Que a gente vê, eu até classifico como integrativa, porque você vai integrar com outros exames mais conhecidos, né? Forma de diagnóstico. É muito bacana, ajuda bastante. E é muito legal porque ele fornece um relatório bem extenso. Né? Então, desde dos sistemas respiratórios até até olho, ele faz a análise de alterações em células dos olhos. Isso é incrível, viu? Voltando àquela minha fala, a gente fica, dá um chazinho disso, um chazinho daquilo, dá 3 pulinhos para a esquerda, 3 para... E não busca informação com pessoal habilitado, pessoal da ciência, galera especialista, e fica tudo de ruim quando a gente não se policia nesse sentido. Fantástico. Deixa eu ver mais algumas anotações, embora aqui as perguntas já tenham sido respondidas. Então, um pouquinho mais da hidrogenioterapia, as doenças e condições que mais se beneficiam desse tratamento em linhas gerais. Olha, eu gosto muito de usar a hidrogenioterapia para problemas respiratórios. Tá? Porque o que mais a gente faz é a parte inalada mesmo. E quando eu falo para você que eu associo o hidrogênio com o aroma, eu coloco no ambiente óleos que promovem uma vasodilatação. Isso vai facilitar a absorção do hidrogênio molecular. Então, o animal vai inalar, ele já está com o processo de dilatação das veias, né? E a parte do hidrogênio que ele inala, por ser uma molécula muito leve, ela atravessa a barreira hematocefálica, ou seja, ela chega no cérebro. Então, ela não tem limitações. Ela desinflama até células cerebrais. E todas as células do corpo, né? Então, além do inalado, eu gosto também de fazer muito na pele. Lesões inflamatórias, pós-cirúrgico, você coloca ali, né? A gente faz
um caminhozinho de matadura e coloca o hidrogênio dentro e fica ali, processo de 1 hora mais ou menos. Na hora que sai, não tem mais secreção, não tem mais inflamação. É muito legal você ver o resultado na hora. E resultado que você consegue num dia, tá? E geralmente eu indico, dependendo do caso, né, a frequência. Então, geralmente 2 vezes por semana seria uma frequência boa, dependendo da gravidade do caso, a gente faz até mais vezes. Mas a parte respiratória eu acho que é o que mais se beneficia. Que bacana. Então vamos para umas perguntinhas aqui. Vocês estão com um pouquinho mais de paciência para a gente dar continuidade. Então aqui o tópico é cuidados preventivos e bem-estar animal. A importância da prevenção. A pergunta é para vocês duas ou qualquer uma das duas. Quais sinais os tutores devem observar para procurar o atendimento imediato? Primeira pergunta, os sinais que eles devem. E existe diferença entre cães e gatos na forma de prevenir doença? Já vou engatar uma terceira pergunta. Vocês acreditam que tutores brasileiros estão mais conscientes hoje em dia em relação a alguns anos atrás? 3 perguntinhas aí para vocês se divertirem. Primeira pergunta, sobre os sinais que o tutor deve observar. Os né? sinais. Eu acredito que, num geral, assim, claro que às vezes as demonstrações clínicas são bastante diferentes, mas no geral, apatia, né? Um animal mais triste, um animal que costuma ter muita energia, ficar muito tristinho, muito quietinho num canto. A falta de apetite, ele come geralmente ração com sachê, hoje ele não quis comer, comeu menos, enfim, né? Uma febre, uma diarreia, um vômito, são sinais, assim, que o tutor já tem que procurar atendimento. Alerta geral. Coisa para complementar, mas acho que é um geral, né? Na verdade, em relação a gato, é muito mais difícil. Porque o gato ele é muito silencioso. Ele esconde sinais, né? E quando ele demonstra... Ô, gatinho, pelo amor de Deus, dá um sinal aí pra gente, pro tutor. Geralmente, quando ele demonstra algum sinal, né, que é falta de apetite, por exemplo, que é o mais característico do gato, alguma coisa já está bem acometida, né? Então, a gente tem que ficar mais alerta ainda do que o cão, porque ele demonstra muito menos. O gato tem algumas sinais bem sutis, né? Por exemplo, a posição das orelhas. Às vezes o gato, ele fica com a orelha mais alerta. Se ele tá com um pouquinho para trás, um pouquinho abaixada, quer dizer que ele tá com dor. Então, são sinais, assim, bem sutis no gato. O próprio olhar do gato, você consegue notar. Que já tá um olhar um pouquinho mais caído, também significa um pouquinho de dor. Não sei se daria para vocês falarem assim, dá para dizer que os tutores hoje em dia estão mais conscientes? Olha, eu acho que, na verdade, não é nem a consciência, é que eu acho que os animais estão mais perto do tutor, né? Eles são mais membros da família. Então, como o tutor, hoje em dia, ele trata o pet com mais amor, eu penso assim, né? Do que tratava antigamente. Então, eu acho que é mais significativo para ele, né? O pet. Então, eu acredito que sim. Que ele tenha mais... Procure mais o veterinário, né? Nesse sentido. Eles prestam mais atenção. Por quê? Porque está mais próximo, né? Está convivendo junto. Muitas vezes está dormindo junto. Então, eles conseguem, perto do que antigamente, que só vivia no quintal, que era um cão para cuidar da casa, hoje um cão é para fazer companhia. Então, eu acredito que sim, que os tutores, apesar de ter muita resistência ainda em soltar, né, um dinheiro, em querer pagar uma consulta, os exames, tem tutor que você faz a consulta no animal, o animal não tem nada clinicamente, mas o tutor fala que o animal não está bem. Aí você fala, olha, eu preciso de um exame de sangue, eu preciso de um ultrassom, mas precisa mesmo fazer? Falei, o seu animal não fala, né? Ele não fala, não está falando para mim se ele tem dor, onde ele tem dor, se ele está com enjoado, ele não fala. Então, a gente precisa realmente saber como é que ele está, não só na parte clínica, né? Que a gente fala, clínica é soberana. Ok, um exame físico, nada melhor. Mas os exames bioquímicos, eles são complementares, eles ajudam a gente. E tem muito tutor que faz só um hemograma porque eu não estou podendo gastar. E aí a gente fica limitado, né? Sim. Porque não gasta com a saúde, vai gastar com a doença. Entendeu? Exatamente. Né? Então, é meio complicado nesse sentido. Mas eu acredito que sim, que os tutores, comparado a antigamente, estão melhores atualmente. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem muita negligência ainda, né? De tutores, por exemplo, do animal tá 1 semana sem comer, do animal tá assim... Tem muito.
Caramba! Tem muito caso de tutor que deixa o animal à deriva, a hora que vê que não tem mais... já tentou chá de boldo, tentou de pirona, tentou tudo em casa. Tentou chá de GBT. E aí, quando vê que realmente não tem jeito... Como é que é? Chat GBT? Não, chat GBT. Chat GBT. O chá é dela e o chat GBT é meu. Beleza. Ai, pois não, Ju. E aí, quando o tutor vê que realmente não tem mais o que fazer, vou levar numa clínica, que o animal já tá assim, que a gente às vezes não consegue nem reverter. Putz. Então, ao mesmo tempo que a gente tem muita negligência ainda da parte do tutor, a gente tem muitos tutores também que são muito preocupados. Então, qualquer coisa que acontece, tem muito tutor que já manda mensagem, hoje ele comia, sei lá, 2 negocinhos de sachê, só comeu 1, tá esquisito. O que eu faço? Então, eu acho que é muito equilibrado, Sim. né? Mas Que melhorou. bacana. Mas melhorou. No geral, melhorou. Vou falar por mim, embora leigo assim no assunto, vou falar por mim, minha experiência do dia a dia, que eu também sou, como é que fala? Pai, tutor, não sei, Pai de pet. Pai de pet. Nossa, a relação humano e pet, cada vez o amor vai aumentando, crescendo. E antes, cachorro era para ficar lá, comendo o resto de comida lá fora. E hoje em dia, nossa, eu me preocupo, como se fosse uma criança. Uma responsabilidade em todos os sentidos, até juridicamente falando, né? E... Bom, não sei se eu consegui me expressar, mas hoje eu vejo com outros olhos, com muito mais amor e respeito, o meu pet. Quem me conhece de outrora não dava muita atenção. Mas é o que eu falo assim, um filho, às vezes acontece de você ter, né? Engravidar sem querer e tal. Um pet, ninguém te obriga. É verdade. Então, a partir do momento que você tenha o seu pet, você é responsável por ele. Né? Igual aquela história, ficou doente, você tem que cuidar. Né? Prevenir, não deixar acontecer a doença. Então, é sua responsabilidade. E até ele morrer. Né? Não é diferente de um filho. O filho, você vai e ele fica. O pet não, geralmente o pet vai antes de você. Né? Então, é o que diz aquela... Não fala assim, é triste. Mas Pula. Eu vou te falar que, na verdade, Deus é sábio. Sim. Porque a gente ama muito. Então, é melhor que ele vá antes da gente do que a gente ir e ele ficar abandonado. Entendeu? Então, a gente tem que pensar por esse lado também. Né? E quem ama vai embora mais cedo. E eles são por amor. Ô, Ju, ela costuma fazer a gente chorar assim? Ela é assim, ela é assim mesmo. Mas é Pés no verdade. chão, consciente, mas romântica ao mesmo tempo. Sabe, é uma Tempo. pessoa muito sábia. Que fantástico. A Ju é minha filha de criação. Que legalzinho. Eu era amiga da filha dela. Cresci na casa dela, porque eu que tenho a mesma idade da filha bacana. dela. É. E aí a filha dela foi embora, aí Adotei. adotou. Que tudo. E aí ela já me ajudou muito, né? Ela tinha uma clínica na Rua do Fico e tinha só uma sala. E aí eu, de vez em quando, posso atender? Ela, não, pode vir. Ela falou, e se a gente mudar para uma clínica e aí você pega uma sala? Eu falei, então, acho que é uma boa ideia. Foi assim que tudo começou. Surgiu a Le Petite. Então, a Le Petite ali são vários cômodos, vários ambientes, a recepção. Parece que tem uma lojinha à direita. Tem... Mas não é mais muito foco, né, a Não. lojinha. A gente tá vendendo Mas tem... poucas coisas, mas o foco maior é a sala de terapia, a sala mágica. Não, é uma magia assim, e a você entra assim, que interessante. Parece que eu entrei em outra dimensão. É mais ou menos isso. E você foi no susto, hein? É. Eu nem tava te esperando. Que Não tinha bacana. preparado nada, Não. né? Gente, quase terminando, infelizmente, aqui, mas tem mais algumas perguntinhas sobre perspectivas futuras da veterinária. Então, aqui a pergunta pode ser para a Márcia, como ela enxerga, para vocês duas, como vocês enxergam o futuro da medicina integrativa dentro da veterinária? Consegue fazer uma análise, projeção? Olha, eu acho que vem crescendo bastante, tá? A parte integrativa. Eu acho tanto na parte humana, né? Porque a gente vê, e a parte animal ela é um reflexo da parte humana. Hoje em dia a gente escuta muito mais do que antigamente. Antigamente não existia integrativa, né? Era coisas, tanto é que eu te falei que a gente nem aprende na faculdade, nada de integrativa. Então eu acredito sim que não só a parte que eu mexo, né, integrativa que eu trabalho, mas a parte de ozonioterapia, de laser, acupuntura é fantástica. A gente tem resultados maravilhosos com parte de acupuntura para dor, para lesão. Animais que tiveram doenças infecciosas como a sinomose, que pararam de andar, voltaram a andar com a acupuntura, com a integrativa, entendeu? Então eu acredito sim. Eu sou bem otimista nessa parte. Eu acho que, eu não digo que a integrativa vai pegar o lugar da tradicional, mas eu acredito que vai andar lado a lado. Andam juntas, Sim, né? eu acredito que só tem a crescer.
E o próprio nome diz assim, Integrativa, sim, integrando a ciência ali Sim. mais tradicional. E, doutora Juliana, as expectativas, as perspectivas na área de viagens pet para os próximos anos? Olha, eu acredito também que é uma área que está bem em foco agora, né? Cada vez mais os tutores, graças a Deus, estão levando e procurando de todas as formas levar os animais junto com eles, né? Então, a gente está tendo muito... por exemplo, quando acontece alguma coisa em aeroporto, não sei se você já ouviu falar de animais abandonados em aeroporto, que às vezes o embarque, ou de animal que vai no porão e acontece algum acidente. Então, a gente está tendo muito mais atenção para isso agora. Então, eu acredito que mais para frente, claro que as empresas aéreas ainda são muito engessadas nessa parte de nos facilitar a levar um animal. Então, tem muitas regras específicas que nos impossibilita de levar todos os animais. Então, tem que ser um animal muito pequeno, tem que pesar até 10 quilos, tem que ser um animal, tem que caber na bolsa, que não sei o quê. Então, eu acredito que, como está tendo muito mais foco nisso, a tendência futuramente é a gente cobrar mais das empresas aéreas para ter uma segurança maior, um conforto maior, porque o pet vai totalmente desconfortável, né, na cabine, tanto na cabine quanto no porão, não é confortável para eles. Acredito que vai ter mais procura dos tutores, né, na hora de viajar, de não deixar o animal para trás, realmente levar o animal. Mas eu acho que a nossa luta maior hoje é na questão do embarque seguro, do embarque confortável, né, das empresas aéreas serem um pouco mais flexíveis em relação a levar os animais. Então, eu acredito, também sou muito otimista nessa área, que futuramente nós teremos regras mais brandas, nós teremos condições e possibilidades de levar todos os pets de forma igual na cabine, como deve ser. Porque acredito que um pet incomoda bem menos que uma pessoa barulhenta e chata, né? Com certeza. Sendo bem sincera. Com certeza. Seria ideal se tivesse uma ala do avião só para pet, né? Ou senão, o que eu tinha até pensado é que eu não sei como que funciona, acredito que a burocracia é muito, muito grande. Mas, por exemplo, de fazer, vamos supor, cada empresa aérea faz uma vez na semana, 2 vezes na semana, um voo onde só vá pet. Bacana. E aí, porque hoje o pet ele não pode ir na poltrona, ele vai embaixo da poltrona. Ele só vai em cima da poltrona quando é animal de apoio emocional, tem que entrar com ação judicial, enfim, provar de todas as formas que o animal ele não pode ir no porão, né, na parte de baixo, e ele não cabe na bolsa. Então, a gente tem que fazer toda uma burocracia, uma ação, um negócio, um processo, para conseguir levar o animal na poltrona. Então, eu acho que se tivesse essa ideia, essa flexibilidade, de alguma empresária que fizesse um voo, 2 voos na semana que seja, e colocasse só um voo com tutores com animais, eu acho que seria, assim, excelente. Claro que seria um serviço um pouco mais caro, né? Mas eu acredito que se a pessoa ela tá disposta, hoje eu vejo a maioria dos tutores dispostos a levar o animal, não importa de quanto seja, como que seja. Custo-benefício. Eu acredito benefício maravilhoso. que seria assim, uma ideia excelente. Mas hoje não é a realidade, mas a gente tem fé. Nós, veterinários, né, e advogados que trabalham com isso principalmente, a gente tem muita fé e muita luta ainda para combater. Que bacana. Fala novamente, por gentileza, o nome da profissional da área do direito que faz assessoria. Doutora Catarina. Doutora Catarina, Isso. ela é de São Paulo, capital? Ela é de São Paulo, isso. Ela é uma advogada animalista. Então, ela só trabalha com causas animais. Então, todos os tutores, por exemplo, exemplos de ações que a gente tem que entrar. Às vezes, um animal, ele é um animal idoso, né, tem suas comorbidades, o tutor tem medo, e nós veterinários também temos medo de liberar um animal para viajar embaixo no porão, porque a gente sabe ali que não é um lugar, animal não é bagagem, então não é um lugar que foi feito para levar um animal. Então, a gente tem que entrar com uma ação judicial, provar para a justiça que o animal ele não pode ir embaixo, ele tem que ir em cima na cabine. Então, é um exemplo de situação que o animal ele tem que ir junto. Outro exemplo, né, que a gente entra com a ação judicial, um animal de apoio emocional. Às vezes o tutor ele tem depressão, tem síndrome do pânico, ansiedade, e a gente consegue comprovar através de laudos que o animal ele é um animal de apoio emocional. Então, a pessoa precisa dele para viajar. Só que não é suficiente só o laudo hoje. Então, a gente precisa de uma ação judicial junto com esse laudo, comprovando que a pessoa precisa do animal para viajar. Então, é outra situação que precisa de um advogado animalista também. Que fantástico. Infelizmente, agora sim, a gente está chegando ao final
ao finalzinho aqui do nosso bate-papo, eu gostaria que, para as duas, que vocês deixassem para os jovens veterinários, assim, que estão começando agora, uma mensagem, embora já tenham falado, assim, do início da dificuldade, que já é uma mensagem também, a dificuldade no início da carreira de vocês, sim, mas agora especificamente uma mensagem para eles, por gentileza. Bom, eu acredito que a Márcia vai complementar, tenho certeza, mas eu vou começar. Acredito que o conselho que eu tenho para dar é não desistam. É uma profissão linda, é uma profissão extremamente desafiadora, mas igual a gente estava falando aqui, a gente tem muita fé de que vai melhorar as condições tanto de trabalho quanto as condições que a gente tem para oferecer para o tutor e para os seus animais. Então, não desistam, corram atrás dos seus sonhos, as coisas só tendem a melhorar, e a veterinária é uma profissão linda, é uma profissão incrível. Gratificante, né? Não tem nada melhor do que você promover saúde e bem-estar para um animal. E eu acredito que é isso. Eu aconselho sempre estar estudando, sim, progredindo, porque é através do estudo que a gente vai alcançar algum destaque, na verdade... Excelência naquilo que faz. E até a própria realização profissional, porque quando você estuda, você tem certeza do que você está fazendo. E a gente lida com vida. Sim. Né? Então, se a gente não tiver o domínio do que a gente está fazendo, você pode, em vez de ajudar, você pode prejudicar, você pode até matar um animal. Então, o estudo na nossa profissão, ele não é agora, é sempre. É uma coisa contínua. Independente da área que você seguir, se for grande, se for pequeno, se for a parte de integrativa, se for a parte de vigilância, de saúde pública, sempre estar estudando. Porque é isso que vai dar segurança pra gente e resultado positivo. Acho que é uma coisa só que eu tenho para complementar sobre realização profissional, né, que você falou, para vocês não se sentirem forçados ou frustrados em se formar e ainda estar perdido na área que vai escolher. Porque eu, principalmente, me formei em 2018, 2021, que eu realmente me achei. Então, não se sintam frustrados por isso. Nossa, me formei, não sei o que fazer, eu não sei o que eu quero. Na hora certa vai vir, assim como a Márcia também começou a área de integrativa, não faz muito tempo, né, também. Faz uns 4 anos que eu tô na integrativa. Mas se formou faz 8, 9. Me formei em 2016. Só pra vocês terem uma noção. Então, assim, não foi, gente, já não se formou e já saiu, né, e foi fazer o que a gente hoje é apaixonada. Então, eu acredito que existe muita cobrança, né, nessa parte de a gente se formar e não saber o que fazer e tudo mais. Então, calma. No caminho vai dar tudo certo, no fim dá tudo certo. Se não deu certo, não chegou no fim ainda. Então, acho que é isso. Que tudo! Pessoal, para conhecerem melhor o seu trabalho, para entrar em contato, vamos falar novamente o endereço certinho da clínica e o telefone que vocês passaram no início é pessoal de vocês também? O meu é o profissional, que mexe só com a parte de assessoria de viagem, com vocês. E o da clínica. Aí o meu é 18 981067776. E temos os Instagrams também, que é onde a gente mais posta as coisas, né? E compartilha lá o dia a dia. O meu é Doutora Pet Viagem, DRA Pet Viagem. E tem o Instagram da clínica, que é Le Petit CV. _Petit. Petit. A Juliana Barbosa. E a Márcia? E o telefone da clínica é DDD 18 99725 1718. Tem o fixo, que é 18 3519 1718. Rua Sergipe 125. Próximo a Santa Casa? É do ladinho ali. Em frente à praça. A praça, aquela praça que reformou, que tem o chafariz, é bem ali na frente. Ninguém me falou. Eu fui pessoalmente em loco conhecer, assim. Nossa, maravilhoso. Recomendo. Pessoal, agora, chegando ao fim, agradeço novamente a presença de vocês. É muito gostoso, foi muito gostoso e muito fácil conversar com vocês. Flui, sabe? Muito conhecimento, competência e a conversa, o nosso bate-papo flui. Vocês estão convidadas para voltarem quando quiser, traz um tema específico a critério de vocês e um beijo no coração e até uma próxima oportunidade, pode ser? Pode ser, com certeza, a gente que agradece, foi muito bacana e estamos à disposição.
Legal, beijos, gratidão. Gratidão.